fazer é engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele levou aquele tabernáculo de Deus ao sacrifício e abriu a porta, e todos nós estávamos perdidos, e quando abriu essa porta através de um sacrifício, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e ela está ainda aberta para aqueles que amam a verdade e querem ser salvos pela graça e misericórdia de Deus, E eu vou ler com vocês João, aproveitar João capítulo 6, verso 60. Todos nós estamos cientes que vivemos uma batalha espiritual, não é mais aquele evangelho muito sutil que com entendimento simples foi dado, são as bases, Não sou contra as bases, mas existe uma guerra espiritual muito forte em combater a verdade. Não só no meio lá fora, como também no meio da igreja. Então, temos que cuidar com isso e termos a verdade em nossa mão, que é a Bíblia, e a mensagem da Umbrana para não sermos enganados. Eles são astutos. Satanás é muito astuto e usa vasos astutos para falar algumas coisas que parecem ser verdade, mas não são, Então, você achou? João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse: isto é escandalizado? Quem seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar, e dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós 12? Um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Feche teus olhos. Pai, essa é uma narrativa que João fala em seu livro, Pai. Ali tem a expressão do próprio Jesus Cristo falando sobre esse assunto. E isso não é leitinho, isso é carne sólida, mas temos que ter o conhecimento certo, com o Espírito Santo, para a igreja poder amadurecer seu entendimento. Satanás é astuto, ele usa também vasos, e esses vasos, eles estão aqui para distorcer a palavra, mudá-la de uma maneira, para afastar as pessoas. Mas tu, Pai, deixar seu Espírito Santo para nós não sermos enganados. Por essa noite, Senhor, pedimos a tua bênção, derramamento do teu Espírito no coração dos teus filhos. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. É como eu falei para vocês, estamos em guerra.
E quando estamos em guerra, se eu estivesse em casa e tivesse descansado e não estivesse em guerra, sem problema nenhum, eu não estaria preocupado com nada das coisas que estavam aí, eu estaria em casa tranquilamente. Mas, se um país está em guerra, ele já está preocupado com as coisas. Ele pode ser atingido, pode cair uma bomba, pode cair vir tanques, vir armamento, vir soldado, destruir a tua casa, você ser morto, pegar as mulheres, pegar seus filhos. Então, isso é uma guerra. Agora, no espiritual é a mesma coisa. Você diz assim, mas como isso? No espiritual? Sim. Porque uma palavra fora da verdade faz mudar as pessoas. E elas aceitar aquela palavra que não é verdade, muda a direção da vida dela. Por isso que Jesus é muito claro aqui dizer que a palavra dele é espírito e verdade. Ele quer dar uma referência a você. Não adianta você estar com a palavra aqui, mas não ter vida. E também não adianta você estar com a vida aqui e não ter o espírito. Porque um homem sem espírito, ele está morto. Então, tem que ter as duas coisas para produzir a verdade. Você precisa estar vivo, ter um espírito, e você tem que ter a verdade para produzir a verdade. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha para esse tempo. E você diz assim, irmão, por que a igreja precisa então? A igreja precisa do Espírito Santo. Amém. Não é outra coisa. Ela não precisa de mais nenhuma coisa. Ela precisa do Espírito Santo. Antes de entrar nesse assunto, vamos ver se tem vaga aqui. Eu acho que você já lembra disso, né? Um está a serpente e o outro a pomba. Você lembra desses corações que quando a gente começava na mensagem a gente falava? Existia um coração que tinha uma serpente e existia um coração que tinha a pomba. Simbolizava o Espírito Santo. A serpente, Satanás. Isso é a época que estamos vivendo, irmão. Porque eu quero que você firme um pensamento. Eleição e predestinação pertence a Deus. Não pertence a mim, nem a você. Se você foi chamado, você vai ser justificado. Se você foi justificado, você vai ser santificado. Se você foi santificado, você vai receber o Espírito Santo. Agora, cada ponto disso, você tem que dar liberdade para o Espírito Santo. A igreja, ela chegou, o irmão Bruno chega a dizer que a igreja pentecostal chegou até santificação. E ia receber o Espírito Santo, ela escolheu os dons. Ela achou que os dons eram mais importantes. É como se dissesse assim, os presentes que Deus estava dando eram mais importantes do que o próprio Deus em sua vida. Isso é estranho, né? Já pensasse? Você recebe um presente e dá beijinho no presente. Ah, que maravilha, esse presente, fica agarrando o presente. Ao invés de dar honra a quem deu o presente. E é isso que aconteceu com a igreja pentecostal. Elas não receberam o Espírito Santo. E eu queria afirmar isso, só para a gente, através da mensagem, irmão Branco, quando ele fala assim, ó, marca da besta, ele vai dizer assim, não, vê você, é o Espírito Santo, irmão. É aí quando você entra na obra consumada. Ele está dizendo assim, ó, você tem o Espírito Santo, a obra está consumada. Agora ele vai dizer aqui, ó, se você simplesmente foi justificado, tudo bem, isto é bom. Se você foi santificado,
Isso é bom, mas quando você recebe o Espírito Santo, é uma obra consumada. E Deus tem completado o seu plano de salvação e selou com o batismo do Espírito Santo. Você percebeu? Você lembra que eu falei para você? Nascimento é uma coisa, também tem a ver com o Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é a outra ponta, é a finalização. Mas todo o processo está envolvido com o Espírito Santo. Então, o que está aqui? Lembrando assim, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é uma obra consumada. E olha que ele vai continuar dizendo umas coisas importantes, irmão. Aqui, ó. E Deus completou a sua obra. Ele chamou os seus discípulos através da justificação, da santificação. Eu dei-lhe poder contra os espíritos. Você percebeu uma coisa? Quando Deus chama, Ele vai dar poder a você. Ele vai dar o poder só para o pastor. Ele vai dar esse poder para o diabo. Ele vai dar poder só para os músicos. Não, só. Não é isso. Ele vai dar poder. Porque depois da fé vem o quê? Virtude. Virtude é o quê? Poder. Agora, para que você tem poder? Para que um filho de Deus recebe poder? E ele vai explicar aqui, depois eu não vou ler na escritura, só para você compreender. Ele vai dizer assim, ó. Ele deu poder contra espíritos imundos. E eles saíram a expulsar demônios, voltaram regozijando. E ele disse, não regozijei por haver expulsado demônios, eles haverem se sujeitado a vós, mas regozijei por seus nomes estar escrito no livro no céu. Eu quero lhe perguntar algo agora. Tem vezes que a gente confunde isso, né? Recebi poder. Você recebeu, você confiou, você tomou por fé, e agora você tem um poder, você tem uma autoridade. Você é como um policial. Você tem uma autoridade. Você já está fardado, chegando na rodoviária e quer parar no caminhão, você apita, bota a mão assim e para. Você não tem poder nenhum, mas você só foi revestido de poder. Só revestido. O Estado está revestindo você de poder. Só isso. Agora, o que acontece aqui? Tem muita gente que quando começa a se revestir de poder, começa a se engrandecer. E agora, o que acontece? Quando se engrandece, o que pensa? Que maravilha! Fomos revestidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para a gente sair, fazer isso, curar, fazer essas coisas, todas estamos revestidos. A gente está maravilhado com isso. Jesus diz assim, não é isso. Fiquem felizes, por seus nomes está escrito no livro da vida. Que isso é eleição, isso é predestinação, isso é escolha de Deus. Isso não pertence ao homem, isso pertence a Deus. Você está escolhido. Vê como é muito diferente? Irmão, se a gente fosse dar virtude para alguns aí, ou eles estão tacando fogo, ou eles estão destruindo tudo. Um ia morar num planeta, outro ia morar no outro, porque um não queria ver o outro. E a conversão do cristianismo é totalmente diferente. E por isso que o irmão Bruno está colocando essa escritura para afirmar um pensamento. E olha só o que ele vai dizer aqui. Eu quero lhe perguntar algo agora. Meus irmãos, se o seu nome está escrito no céu, está tudo bem? O que você acha? Oi, igreja. Vamos treinar isso aí. Tá bem? Você acha? Tá bem? Se o teu nome está escrito no céu, tá bom? Tá bom? Tá bom? É para ficar feliz, né? Mas agora o que acontece? Judas estava escrito o nome dele. É verdade. Você está vendo? Não é para Judas estar feliz? O nome está escrito, o teu nome também está escrito, o meu nome está escrito, mas não é para estar feliz? É o que Jesus falou, regozijo. Os seus nomes está escrito lá. Agora, o irmão diz assim, está tudo bem? Não. Senhor,
Sem dúvida que não. Judas estava bem com eles. Judas era apenas como um grande pato no lago, como o restante deles era. Ele veio diretamente através da justificação, saiu através da santificação. Olha só o que ele vai dizer de Judas: orou pelos enfermos, obteve grande resultado, mas quando chegou ao Pentecoste, ele se mostrou as suas cores. Irmão, se aconteceu isso no passado, acontece hoje na igreja. Muita gente vem pela justificação, vem pela santificação, mas quando é para receber o Espírito Santo, recua. Porque o Espírito Santo vai fazer ele morrer das suas decisões, da sua posição, ele vai se submeter ao Espírito Santo. E aí não quer. Aí que está o ponto. Como é que você está? Você se submete à palavra? A palavra é tudo para você, é o absoluto, não a balança. Eu estou falando da palavra de Deus, é o absoluto da sua vida. Amém. Segure isso com tudo. É isso que o irmão Brando está tentando nos colocar em uma posição. Você nasce, ou você tem isso aqui, ou você tem isso aqui. Sabe por quê, irmão? Eu vou entrar nessa questão do espírito, mas eu vou querer fazer só primeiro um quadro, só para você entender. Eu tenho um porquinho aqui. Como é que é? Onde é um porquinho menor? Como é que é assim? Leitão. Um leitãozinho. Amém, irmão. Um leitãozinho pequenininho. Então, tem aqui. Pego ele está ali na fazenda, está sujo, eu pego essa, vou dar uma lavada, lavei ele todinho, escovei, ele fica até bem, parece ficar rosa, né? Vocês gostam de rosa, né? Rosinha, né? Não, parece, fica lindo. Você bota uma fitinha nele e larga ele. Ele não vai mais falar, não. É isso? Não, ele vai direto para lá. Mas por quê? Porque a natureza dele é fuçar, tá lama. Verdade. E se Deus não mudar a natureza dele, ele vai sempre lama. Por que está querendo falar de nós? Não estou falando para vocês. Eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque a gente vai entrar num assunto interessante sobre essa. Então, eu sou um porquinho. Me lavo todo, limpa todo. Mas bota uma fitinha, tá? Azulzinha, tá? E me derrubo novamente. E tenho certeza para você, ele não tem força de resistir. Sabia? Não tem força. Porque quem nos liberta do pecado é o Espírito Santo. Amém. Se eu fizer assim, ó, aqui está a força do Espírito Santo. Se eu fizer assim, o Espírito Santo segura o homem. Então esse porquinho não tem força. Não. Meu dono de lavou todinho, botou perfume, eu estou cheirosinho. Não quer saber nada disso. É isso que o porco faz. O que está acontecendo aqui? Essa é a natureza humana. Irmãos, não pode. Então por que Deus usou Ezequiel para ensinar uma coisa para nós? Por que ele chamou um profeta para explicar sobre espírito, explicar coração de pedra? Por que ele vai formar uma estrutura lá atrás para dar uma referência a nós? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ezequiel 36, versículo 26. Ele vai dizer assim, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis o meu juízo, e observareis. Você viu que primeiro teve que tirar toda uma transição para o Espírito Santo entrar.
Então eu vou te explicar o que acontece. O meu espírito teve que ser mudado. O teu espírito também tem que ser mudado. Todos nós temos que mudar. Porque o espírito que a gente tinha, que veio com nós, tem problema. Primeiro problema, ele não gosta de si mesmo. Sabia que esse espírito que você tem, se você ainda não foi mudado, você não gosta de si mesmo. Ai, como é que não pode gostar? Você não gosta de si mesmo. Se eu falar assim, você quer para a eternidade? O espírito não vai entrar. Então por que você não muda esse espírito? Você já não gosta de si. Vai começar por aí. E esse espírito não se dá bem com as pessoas. Então, não se dá bem com você e não se dá bem com as pessoas. Porque esse é o espírito que é do mundo, que é da carne, que foi infectado, você já sabe, lá em Gênesis, né? Você sabe disso, você tem conhecimento, sabe disso. Então, esse tipo de espírito, ele está sempre em batalha. Ele está sempre assim. Ele nunca está em paz. Ele está sempre em conflito consigo mesmo. Ele tem que estar sempre em conflito com outras pessoas. Ele tem conflito com isso. Então você, então essa pessoa não nasceu, essa pessoa não nasceu. Por que ela não nasceu? Porque ela está sempre em conflito. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo está toda vida sem conflito aqui, conflito ali, não se dá bem com ninguém, não se dá bem com isso, não dá bem com isso, não dá bem nada isso, não dá bem, o que está acontecendo? Será que ela é o problema? É o Espírito Santo que é o problema. Isso dói? Dói. Mas isso é filho? Não é leitinho. Isso é carne. É sólida. Para crescer os filhos de Deus, entender onde estão. Então, a palavra diz que Deus colocará um espírito novo. Amém. Não é isso? Então, um espírito novo para Deus poder habitar nessa pessoa. Opa, o porquinho está aqui. Assim, azul, né? Está aqui. Ele vai lá e tira aquele espírito do porquinho e bota um espírito de ovelha. Nunca mais esse porquinho vai estar. Nunca mais ele vai fuçar. Ele nem sabe o que é isso mais. Você percebeu? Não sabe mais o que é isso. Não dá, porque a natureza dele mudou completamente. Ele só sabe que tem que comer cabritinho. Mas quem mudou? Deus. Amém. Quem mudou? Deus. Tem uns irmãos que falam assim, eu mudei. Eu sou bom para mudar. Tenho uma força interior. Olha, irmão, isso me entristece muito quando começa com esse caminho. Eu não preciso nem falar, porque quando você conversa com uma pessoa, você já percebe. Preste bem atenção. Aqui a gente está falando assuntos, mas eu não estou apontando para nenhum lado. Eu estou te mostrando que a palavra de Deus, mas quando a gente coloca um personagem, quando o Bruno Deus coloca um personagem, ele coloca tal coisa, ele só está dando uma informação para vocês para não se ser tão mal assim. Eu botei um pouquinho, para você entender que eu estou falando de pessoas. É isso? Olha aqui. E ele vai afirmar esses pensamentos, irmão, porque isso vai nos firmar em uma posição importante dentro da palavra de Deus. Porque nós precisamos receber um novo Espírito, para o Espírito Santo viver em você, para essa pomba estar aqui. Então você tem que ter um novo Espírito. Senão, nunca essa pomba estará aqui. E quem está aqui, ó, é esse. Amém. Por quê? Por que Jesus sempre fala assim, pelos seus frutos os conhecerei? Será que ele botou só para botar porque ficou bonito? Pelos seus frutos vocês conhecerão. Será que é bonito isso? Não, ele botou isso para dar uma informação a nós e a gente parar de ser cego. Cristão cego, que não sabe o que é pelos seus frutos, não sabe o que acontece quando uma pessoa nasce de novo. O que está acontecendo na igreja? Você tem que saber quem é uma pessoa que nasce de novo. Vamos para frente. O irmão não fala assim, está tudo bem, né? Não. Só o nome escrito lá, não. Não, Senhor. Sem dúvida. Que não. Judas estava bem com eles. Judas era apenas um grande pato no lago.
como o resto deles era. Ele veio diretamente através da justificação. Olha, preste bem. Então, se Judas, ele recebeu justificação. Saiu através da santificação, ele estava separado. Ora, orava pelos enfermos. Judas orava pelos enfermos. Observe o grande resultado. Mas quando chegou ao Pentecostes, ele mostrou as suas coisas. Ele não entra no Pentecostes. Ele não consegue fazer essa condição. É isso que eu estou dizendo. Para entrar no Pentecostes, você tem que morrer para si. As suas opiniões acabou. Os teus desejos, os teus motivos, como o irmão Bruno gosta de usar, motivos e objetivos, sabe que ele usa muito isso na mensagem. Você tem que ter o motivo certo e o objetivo certo. Não adianta você. Eu tenho. Podia pregar isso para jovem, né? Mas vamos tentar entender isso, vamos tentar colocar uma linha. O teu motivo e o teu objetivo, se você entregar na mão de Deus, Deus não passou ele. Já passou. O problema é que tu quer fazer força. José, governador do Egito, já está traçado. Moisés, formar príncipe no Egito. Ia ser o próximo faraó, já está traçado. Eu quero que você, jovem, não faça confusão. Então igual antes eu vou ficar sentado. Já está traçado. Você vai ser um preguiçoso. Você entendeu? Por isso que o irmão Bruno fala assim para o filho dele assim, ó, seja o melhor no que você faz. O que eu quero dizer? Ele fala assim, seja o melhor que você, se você vai ser isso, se você vai ser aquilo, seja o melhor. Também se você for vagabundo, não trabalha a vida toda. Seja o melhor. O irmão Bruno está falando da questão de qual posição ele quer tomar. Ele queria dizer que ele seja o melhor naquilo que ele vai fazer. Se você quer ser um vagabundo, não trabalha a sua vida toda, seja um vagabundo. Você percebeu o que está aqui em jogo? Seja o melhor. Aonde você estiver, seja o melhor. Não para mostrar para os outros, mas seja o melhor para servir ao Senhor. Esse é o ponto-chave de tudo. Porque alguém está vendo, alguém vai ver e vai dizer assim, eu conheço uma pessoa, eu conheço um jovem, eu conheço uma jovem, eu conheço uma irmã, eu conheço um irmão, eu conheço um idoso que serve ao Senhor. Você pode ver que ele serve ao Senhor, porque ele faz o seu melhor, irmão. Você captou isso? Captou, né? Então vamos para frente agora. Vamos entrar numa coisa boa aqui também. Ele vai dizer assim, ó, Torre de Babel. Agora, quando está sendo realizada uma reunião e um espírito maligno, olha, preste bem, uma reunião, um espírito maligno está na reunião, aquele espírito é quase inofensivo, até que ele encontre alguém para ele, possa trabalhar através daquela pessoa. O espírito maligno pode estar rodando aqui, não vai fazer efeito nenhum. Mas se ele arranjar um vaso e parar lá, vai produzir mal. Você captou? Você entende essa condição? Porque se um espírito mal faz isso, o Espírito Santo vai trazer coisas boas. Isso é o que o irmão Bruno está explicando, e isso não é leitinho. Olha assim, olha que bonito. Então, quando ele pode trabalhar através de, certamente ele pode causar danos, porque ele é um espírito maligno. E o Espírito Santo está aqui tentando encontrar alguém através de quem operar. E quando ele encontra alguém para agir, ele pode fazer o bem. Vê, são dois espíritos. Agora ele vai explicar aqui, ó. São dois espíritos, um maligno e um, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer, ó, o irmão vai usar a mesma coisa que a Escritura diz. Porque Jesus fala assim, ó, pelos seus frutos os conhecereis, né? Mas o irmão Bruno fala assim, ó, primeiro veja o seu motivo. Qual o motivo daqueles dois espíritos? Motivo e objetivo. Não seja criança. Quando eu falo assim, ó, veja o motivo daquele irmão, veja o objetivo daquele irmão, para você não ser enganado. Motivo o que é? Ação. Sua decisão. Qual é a sua ação em relação à palavra de Deus? Qual é a sua decisão em relação à palavra de Deus?
você vai saber que tipo de espírito está ali. Amém. E a mesma coisa é o objetivo, que é a ação que ele quer fazer para realizar ou alcançar aquilo. Eu quero ser tal coisa e eu vou passar por cima da cabeça de todo mundo. Não quero nem saber se passar aqui eu derrubo, eu invento, eu engano. Você entendeu qual é o espírito? O que o irmão não quer dizer? Olha o motivo e olha o objetivo. Como é que você serve ao Deus? Meu motivo é engrandecer o reino de Deus, é falar de Deus, é mostrar a Deus. Esse é o meu motivo. Meu objetivo, que o reino de Deus possa cada vez mais crescer, cada vez possa atingir mais pessoas. Porque eu quero que tenham muitos salvos, muitos lá. Daí tem uns que são assim, ó, só para mim e para minha família. Sabia que tem esse tipo de gente, irmão? Tem vezes que eu dou só uma tirada assim, o que você escuta? E outros tem assim, outros só assim, ó. Só eu sou santo. Você pensa que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Eu estou mostrando o que as pessoas pensam. Aí é que você começa a entender. Jesus fala para o irmão Branco, diz assim, ó, faça a prova da palavra. E a igreja ainda não sabe fazer a prova da palavra. Eu faço a prova da palavra com qualquer irmão, com qualquer pessoa. Você vai discernir que espírito é isso. Então, e isso é importante você saber, igreja, porque nós estamos numa guerra. Vou dar um exemplo para você. Eu chego ali, vem uma pessoa lá, a gente está em guerra. A minha farda é azul, e a farda dele do outro, da turma de lá, é bege. Chega lá um paisano que não tem farda. Para aí. Da onde você é? Ah, eu sou do azul. Azul? Como é que você vai saber? Ah, não, mas daí a linguagem. A linguagem. Rússia e. Onde vai sair guerra aí? Rússia aí, junto. Esqueci o nome ali, né? Eles falam a mesma língua. Era uma divisão, uma parte da língua. Daí como é que fica? Alguma coisa o soldado tem que identificar. Assim é treinado os soldados. Ele aprende a identificar quem é o seu inimigo. Assim também são os filhos de Deus. Eles estão aqui para aprender quem é o inimigo. É o irmão do lado. Não é? Não é? Então tá bom, opa. Pensei que todo mundo ia dizer que é o irmão do lado. Não. É um espírito que entra em um vaso. Olha aqui, por exemplo. Veja, dois espíritos. Veja o seu motivo e o seu objetivo. Observe agora isto observe as suas obras, observe os seus frutos. Então, você poderá ver que Espírito está em você. O irmão Brana não usou, nem apontou para lá. Você vai ver isso e vai ver que tipo de Espírito está em você. Ele vai continuar dizendo: você é introduzido pelo Espírito. Se você não tem Espírito, você está morto. E se você tem um Espírito, ele motiva a sua vida. Vamos considerar isso aqui, ó. Você tem esse Espírito, vai motivar o quê? A sua vida. Você tem esse tipo de Espírito, vai motivar a sua vida. Ah, mas isso aí é o Espírito de Satanás, irmão Arantes. Ali é o Espírito Santo, sim, mas o homem também tem um Espírito que era mau, porque foi vindo lá do jardim do Éden. Na entrada do pecado agora está acontecendo uma coisa que Jesus vai explicar em relação a todo esse assunto. Aí que eu quero que você preste atenção. Porque quando a palavra chega,
e entrar no Espírito novo. Daí ele está ali, justificado e santificado. Agora a casa está limpa. E o que está acontecendo? Precisa ser cheia do Espírito Santo. Aí que está o maior problema que temos, irmão. Vamos ver se vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Agora você pode ser preenchido. Agora observe, esse espírito maligno, quando ele sai, ele anda em lugares árduos, procurando um lugar para encontrar descanso. A Bíblia diz que ele não pode encontrar. Então ele diz: eu voltarei para onde eu saí. Qual espírito saiu? Aquele espírito que não se dá bem nem com ele. Olha aqui, ele volta para essa pessoa na qual uma vez ele esteve. E ele encontra a casa toda varrida, limpa, santificada, sem nenhuma condenação. Olha só, sem nenhuma condenação. Simplesmente um verdadeiro crente, alegre, mas está vazio. Isso aqui é importante, irmão. Olha só a informação que o irmão Bruno está dando. O crente é alegre, o crente é feliz, ele está no culto, ele é santificado, ele está ali, ele estava alegre, ele bate palma, ele louva a Deus, mas ele não encheu a casa. Ele não encheu a casa, ele não deu liberdade para o Espírito Santo entrar. Quem é essa aí? Parece que é asnécia, né? É pura asnécia. Não deixa o Espírito Santo dizer assim: morre, meu filho. O Espírito Santo vai controlar as suas emoções, vai começar a produzir vida em ti. Vamos escutar o mensageiro. Simplesmente um verdadeiro crente, alegre, mas está vazio. E ele diz: vem aqui, serve outro espírito, piores do que era. Por favor, olha só o que o Bruno está dizendo. Por favor, entenda e compreendermos isso. Só bastava o irmão dizer assim: ó, meu Deus do céu, igreja, entenda o que estou falando. Você não pode ficar, você tem que encher. Vazio. E ele vai continuar dizendo: por favor, tente compreender isso. A Bíblia diz que esta é a verdade. Jesus disse que isto é a verdade. Ele volta para esta casa. Então, aquele espírito que saiu de você, que era mal, que você brigava com todo mundo, que você agia de todo errado, fazia todas aquelas coisas, foi tirado. Ele saiu, da pouquinho ele diz assim: opa, eu tenho uma casa. Vamos lá. Mais 7 juntos. E daí, se a casa não encheu, vai entrar. A Bíblia diz assim, ó, que as ações dele serão pior do que quando ele começou. Igreja, você entendeu isso? Você consegue discernir isso? Eu não estou querendo apontar para ninguém, mas você já viu gente saiu e aconteceu isso? Não estou brincando com isso. Eu estou dando uma referência para você amadurecer e saber usar a palavra de Deus para compreender que tipo de espírito está ali. Não vou fazer maldade. Não estou falando maldade daquele irmão. Não estou falando, eu estou te ensinando para você entender como agir. Porque tem gente que ora por gente que está amaldiçoada. Como pode? Gente que blasfemou contra o Espírito Santo, agiu contra o Espírito Santo, agiu contra a obra de Deus, agiu e está orando para aquela pessoa. Será que Deus ouve? Não ouve. E essa pessoa é infantil. Alavanca, irmão. Olhe na Escritura. Amadureça o seu coração. Isso não é uma brincadeira, isso é uma guerra. Se fosse uma brincadeira, estaríamos no piquenique, né? Olha só o que ele vai dizer aqui.
Um homem que confessa que Cristo é o seu Salvador e se desfaz da sua impiedade, para de beber, para de fumar, para de mentir, para de roubar, ele se santifica, limpa a sua casa, está toda varrida. Outros 7 espíritos pior do que ele era, e entra nesta pessoa, e a Bíblia diz que esse último estado deste homem é 7 vezes pior do que era no princípio. Não sou eu que falo, isso é pura escritura. Irmão, você está vindo, justificação, você está sendo, chegou na santificação. Agora, deixa o Espírito Santo entrar. Senão, o teu caso vai ficar a mesma coisa que vai acontecer. 7 espíritos vão entrar, mais aquele outro, e agora a sua ação é pior. De você dizer, esse espírito vai sair da igreja? Não. Ele pode ser sentadinho aí do teu lado. Ele se torna religioso. Sabe o que é uma pessoa religiosa? Você sabe o que é um religioso? Ele não consegue ver as suas falhas, ele não reconhece que ele está errado, e ele sempre está achando que está certo. Já pensou isso? Para mim, é demência. Sabia? É demência, porque é o mesmo princípio que a era de Laodiceia. É o mesmo espírito, porque ele não reconheceu a Deus, ele não honrou a Deus, ele não louvou a Deus, ele não tomou isso, e ele ama mais a ele que todas as coisas. Esse homem, essa mulher ama mais que a eles que todas as coisas. E aí o que acontece? Esse espírito vai ter que entrar. É essa era que está acontecendo. Nunca teve tanto, nunca foi tantos embora, nunca aconteceu tão grande coisa. Olha aqui. A mensagem é estado físico. Eu tenho estado há cerca de 7 anos ensinando através da América. Como o irmão Bruno está ensinando, você começa a entender? Não, a Bíblia não é um mistério. A Bíblia é um ensinamento. A Bíblia é uma conduta. A Bíblia é o prazer de você viver isso, porque você sente que precisa disso. O Espírito Santo, ele faz você sentir que precisa de Deus. Porque se fosse uma mudança completa de vida, você sabe, eu desafio a qualquer homem, qualquer mulher que queira nascer de novo, se o Espírito Santo não está aqui para dar isso a você. Isso eu desafio, porque eu tenho certeza que o prazer de Deus é realmente dar o Espírito Santo a você e fazer você uma nova criatura. Então ele vai colocar esse ponto. Olha só o que eu vou dizer. Tenho esse serviço de cura. Eu somente obtive uma boa noção para começar lá atrás, através do país, ensinando a Bíblia e sobre a demonologia, como as pessoas podem entender o que fazer. E essa é a razão que elas vêm a esta reunião, várias vezes em companheirismo. Se você não compreende, as pessoas saem e muitas vezes. Agora, recorda aqueles companheirismo que veio e disse que ele tinha um dom de cura divina. Vem um irmão de fora e diz assim: eu tenho um dom de cura. Como é que fica a igreja? Vem um pastor, eu tenho um dom de cura. O que você acha que o pastor deve fazer? Deixar entrar? Não, a pessoa de cura entra aqui. Vamos chamar ele para cá. Olha, gente, vamos escutar o irmão Brando só para ver o que ele vai dizer sobre essa questão, irmão. Tem muita gente que diz que tem dom disso, dom daquilo, né? Olha só. Um dom de cura divina está em você. Opa, vou voltar aqui. Agora, recorda, aqueles companheirismos que vêm e dizem que ele tinha um dom de cura divina, isso eu já escutei.
Daí veio um da igreja e tal, não vou dizer o nome, mas eu estava lá. Não, mas tem um dom de profecia, tem um dom disso, daí tu já vem escutando de outros. Mas quando você faz prova, tem nada. É um sim. Ó, olha aqui, ele vai dizer, o irmão Bruno é muito claro. Aqueles companheiros que vêm e dizem que ele tinha um dom de cura divina. Você está vendo? É alguém que vai vir na frente dizendo, eu tenho dom de cura divina. Olha isso tudo aqui, irmão Bruno. O dom de cura divina está em você. Amém. Acabou. O dom de cura divina está em você, em você, em você, em você, em você. Porque é através da fé que você é plano. Então, não vem me dizer que tem alguém que tem dom de cura divina. Isso não é blasfêmia, é um pecado. É a mesma coisa que dizer assim, ó, quando eles falavam do irmão Brano, o irmão Brano é um pregador, O Santo Salvador. não, salvador. Ele salvava quando pregava. Não, ele não pode salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Então ele não pode ser um salvador. O irmão Brano não é um salvador. Um pastor não é um salvador, nunca vai ser um salvador. Ele também não é um curador. Não pode ser. Você pegou? Porque a salvação pertence a Deus. Pertence a Deus. A cura pertence também a Deus. O que a gente faz é orar. Só para elevar o nível de fé, irmão. Porque quem cura sempre será Deus. Mas parece que é melhor, né? Alguém ter. Eu sou o curador divino. Eu sou o salvador divino. Parece que enche o ego, né? A igreja fica toda assim, ó. Isso aí já era tempo para a igreja não ter quebrado isso. E o irmão Brana, ele começa a mostrar isso com clareza. Olha só. O dom de cura divina está em você. Se você foi curado, é você aquele. Qualquer dom opera pela fé. E não importa quanto dom de cura tenha. Eu creio nisso de todo o meu coração, mas você poderia ser por de pé aqui. E se você não tem a mesma classe de fé, isso não te fará nenhum bem. Eu poderia orar por você horas, semanas, meses. Não são os pregadores com cura divina. É você que tem o dom de cura divina. Quem crê em ser curado, porque é através da fé. Por fé. Cada operação de Deus é através da fé. Isso acaba o assunto, não acaba? Você não tem como precisar mais. Deve ir lá nos Estados Unidos e está procurando um vem lá com um pedaço de. Isso aqui é o lenço do irmão Brana. Meu irmão Brana está falando. O irmão está falando mal do irmão Brana. Não estou falando. O irmão Brana orava por lenços pequenininhos e mandava para as pessoas. Mas para quê? Elevar a fé. Amém. Daí a gente vem aprender para o irmão Brana que diz assim: ó, você quer ser curado? Você não está curado. Amém. É porque, mas o que ele ensina? Ele diz assim: você se lembra daquele capitão romano? O que ele disse? Nunca vi fé tão maior aqui em Jerusalém do que esse homem. Por quê? Ele falou: eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas se você falar, está curado. Amém. Verdade. Você captou. Quem é que tem a fé ali? O capitão. Amém. Verdade. E aonde estamos viajando? Precisamos de uma pessoa para você produzir fé. Daí vem homem, não sei da onde. Quando vem dos Estados Unidos mesmo, daí que ele se arrepende. E não damos valor para os homens que estão aqui, as irmãs que estão aqui. Você entende o que eu quero dizer? Temos que dar valor ao nosso povo. Temos que dar valor a quem serve o Senhor, o nosso povo. É isso que eu quero que você entenda. Olha só o que ele vai abrir aqui. Ele vai dizer assim: ele vai dizer assim: toda a armadura de Deus é pela fé. Não temos nenhuma coisa natural deste mundo. Tudo na igreja é um ato de fé. Veja a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Amor,
regozijo, paz, longanimidade, bondade, paciência. Isto é certo, tudo é sobrenatural, nada natural. Você vê bondade só quando se faz. Mas você está vendo bondade aqui para tu segurar? Você está vendo amor para você pular e agarrar? Tudo é sobrenatural. Agora, claro, quando eu faço uma ação de bondade por uma pessoa, você pode ver a graça em relação a essa ação. Mas você segurou em alguma coisa para fazer aquela bondade se tornar graça. E a única coisa que você fala é segurar onde? Nos frutos. Os frutos do Espírito Santo. E isso é sobrenatural. E é isso que o irmão Branham está dizendo. Ele vai dizer, então nós não olhamos para as coisas naturais, porque estamos executando o sobrenatural. A única maneira que podemos basear isto é fé. E naquilo que Deus disse que era verdade. Olhamos percebidos e achamos aquelas coisas as quais não são como se fosse. Como Abraão fez quando? Amém? Abraão chamou aquelas coisas que não era como se fez Deus, como se fosse. Então, com 100 anos de idade, não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Você entende o que ele está dizendo, né? Não importava quantos anos Abraão tinha, ele sabia que Deus prometeu, Deus vai fazer. Daí, como é que fica a nossa fé? Se a cura já está no passado. Por isso o irmão fazia assim: Deus não vai curar mais ninguém. Ele já falou. Pertence a vocês. Então segura. Através do quê? Da fé. É isso que parece ser difícil. Não, segura. Senhor, estou clamando. Estou pedindo sobre isso. Muitas vezes o irmão falou assim, o irmão Branham usou algumas expressões para a gente ensinar. Senhor, se eu passar por isso, me dê graça, eu vou fazer isso aqui. Ele estava fazendo o quê? Ele estava produzindo, não que Deus precisa de ti fazer aquilo, mas ele estava fazendo isso para manifestar o amor que ele tinha por Deus. Você entende isso? Não que, você diz, Senhor, se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso por ti. Mas com um outro interesse, né? Vamos caminhando aqui, deixa eu ver se... Tá, vamos pegar esse pedacinho aqui, ver se conseguimos fazer isso. Estado religioso, o irmão falou assim, há um campo de trigo aqui fora, há plantas rastejantes, urtigas, erva, como um mau cheiro, tudo mais nisso. Está isso certo, mas agora lá dentro existe o trigo. Agora a chuva cai frequentemente sobre a terra para regar. Agora, para que é a chuva? Não para regar a urtiga. Agora observe e preste atenção. Não é para regar as plantas rasteiras. A chuva foi para o trigo. Essa é outra coisa difícil para a igreja entender, né? Toda bênção espiritual é para o trigo. É para o Filho de Deus. Tudo que você pensar é para você. Tudo. Por isso que ele fala assim, não pense pequeno. Você entendeu? Tem gente que é assim, irmão. Eu não tenho... Deus. Eu pedi isso aqui. Eu peguei essa migalhinha aqui. Olha só, o pai está em casa, está vendo o filho pedir uma migalhinha. O que o pai sente? Pense nisso agora. O que eu fiz? O que vai pensar? Quando você pede com confiança. Já com certeza que vai receber. Jesus já explicou assim, já explicou isso para dizer assim, Pai, eu estou falando aqui para eles escutarem, mas sei que o Senhor é meu já.
Mas o medo dessa palavra é meu. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? Porque quem coloca essa questão, dessa informação que é teu, não é você. É o próprio Deus que coloca em você. E parece que aquela certeza é tão grande dentro do teu coração que você não tem dúvida. Amém. E se for perguntar para você, você não sabe explicar. Esse é o problema. Não sei, mas tem alguma coisa que me diz que já é meu. Mas eu não sei como explicar. Daí passa o tempo, aquilo vem sem fazer força, sem fazer nada, chega assim, porque Deus faz desse jeito, irmão. Ele quer ter que o filho tenha alegria nele, tenha amor nele. Então ele faz desse jeito. Por isso, não faça pequeno as coisas, não meça essas coisas pequenas. Ele está aqui para fazer isso por você. É isso que ele vai dar esse padrão. Por isso que ele está dizendo, ó, a chuva não é para o trigo, não é para o joio, nunca foi para o joio. A escritura sempre foi assim, por isso que o irmão está acompanhando isso. Mas as ortigas, as ervas daninhas são simplesmente tão sedentas como o trigo. E a mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio. E o velho pequeno joio cresce diretamente desta maneira, feliz, regozijando, tanto como o pequeno trigo cresce e se firmará por si mesmo. Você percebe aqui? O joio vai dar alegria. Olhou a sua horta, está precisando, ele, aleluia, oh Deus! Daí o irmão falou, olha os frutos. Irmão, olha os frutos. Presta bem atenção no que está acontecendo aqui. O joio está pulando na alegria, está chovendo na sua horta. Mas essa chuva é para o trigo. E o trigo também começa a ficar alegre. Mas o que está acontecendo aqui, o irmão falou, eu vou voltar assim, ó. Presta atenção no fruto. Olha só. Mas pelos frutos conhecereis. Aí está você. Veja. Agora, o mesmo Espírito Santo pode abençoar um hipócrita. Ficou difícil já pensar assim. O mesmo Espírito Santo que abençoa um filho de Deus, abençoa um hipócrita. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele derrama, Ele derrama. Amém. Mas sabe que é derramado por seus filhos. Mas, se tem um hipócrita ali no meio, vai receber a bênção. Por isso que um filho de Deus, que ele é o filho de Deus, ele abençoa o seu lar, a sua família, a sua vizinhança. Sabia disso? E abençoa os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Um filho de Deus. Como isso, irmão? Irmão, isso é uma coisa que eu observo em família. Veja só, tem um irmão, um filho de Deus, mas Deus abençoa. Amém. Abençoa no natural. E abençoa isso, abençoa aquilo, está assim, é cuidado, não sofre tal coisa, não sofre isso, não acontece isso. Não... Mas por quê? Tem uma lei que está fazendo as bênçãos. Não é verdade, irmão. Tá, então eu vou pular aqui, que está passando tempo rápido, e vou entrar nesse assunto. É um trechinho pequenininho, mas é bom para você entender. Perguntas e respostas, o que é o Espírito Santo? Mamãe vai dizer assim, ó. A mulher Serofenícia, você sabe quem é, né? Grega, realmente, o que ela era? Quando Jesus lhe disse, não é próprio eu tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Você aguentaria isso? Pensa, meu. Você aguentaria? Não é próprio, não. Eu não vou tirar os pão dos filhos para dar aos cães. Agora olha aqui. Ela disse, é verdade, Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E ele disse, por ter dito isto, o diabo saiu da tua filha. Você percebeu o que está
acontecendo aqui? Jesus não ora para ela. Jesus não fala nada. Mas pela ação que ela fez, o que aconteceu? O diabo da enfermidade que estava em sua filha saiu. Você captou aqui? É como você age. É como você produz bondade, irmão. Capte isso. Isso aí é importante você saber. Olha só o que ele vai dizer. Ele disse: porque tens dito isso, o diabo saiu da sua filha. Diga boas coisas então. Diga algo bom a respeito de alguém. Falemos de Cristo. Então ele está dizendo assim, ó. Como eu posso ser um cristão? Ele fala, irmão. Claro que vou tentar mostrar isso aí para você também não fazer confusão. Porque senão, daqui a pouquinho, não está dizendo que tem que falar bom. Não, tem assuntos que é falado. Porque chegou aquela pessoa e eu tenho que explicar sobre o assunto. Mas, se não chega, não tem interesse de falar. Você entende? Porque é necessário resolver aquele assunto, porque a pessoa está precisando de alguma coisa que não é. É isso que eu quero que você... Agora, em relação às outras coisas, agora você não pode ser hipócrita e dizer assim, eu vou falar coisas boas, mesmo que não mereça. Daí você não faz. Você não fala. Se você não tem nada bom dessa pessoa, você não fala. Mas eu acho quase impossível se aquela pessoa não tem uma coisa boa, né? Se passou pela tua vida e não tem uma coisa boa, né? É quase impossível, irmão. Você vai apontar o que há de bom. Você capta isso. Ela foi xingada de cachorro. E ela produz uma ação. Por isso que Jesus fala assim. Já pensasse, ela fala assim, esse profeta, esse Jesus, vou buscar o meu pastor de tal igreja mesmo. Esse aí. Você que estou aqui, a Bíblia está recheada dessas coisas, sabia? Ela está, se você for estudar, você vai perceber, sempre foi dado cajadada. E para provar que aquela pessoa é um cristão, ela submete aquilo. E ela restaura a sua vida e a sua fé. Olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai continuar dizendo, é uma coisa muito bom isso você entender, porque isso faz parte do cristianismo. Então ele vai dizer assim, ó, diga boas coisas então. Diga algo bom a respeito de alguém. Fale de Cristo. Diga algo verdadeiro, algo real. Essa é a maneira de se livrar de demônios. Tem alguém, mente querido, atormentando, uma doença, uma enfermidade, algum mal ali. Daí você continua falando mal. Se você falar coisas boas, o que vai acontecer? Vai se livrar daquele demônio. Ele nunca disse, ele não orou pela menina. Ele nunca disse nada a respeito dela ser curada. Ele simplesmente disse, por que disseste isso? Por ter dito isto, o diabo saiu dela. Daí ele vai usar agora a irmã mais perto que nós temos do nosso tempo, né? Que aconteceu com o irmão Brano, ele vai dizer a Hattie. O que ele vai dizer? Outro dia outro dia ela não pediu por nada. Ela simplesmente senta lá, porém ela disse a coisa correta, que agradou o irmão Brando. Agradou a Deus. Agradou o Espírito Santo. Você percebeu? Não é a questão da pessoa. Agradou quem? O Espírito Santo. E com certeza, se agradou o Espírito Santo, agradou o irmão Brando. Agradou qualquer cristão que está aqui sentado, agradou também. Aí que está. E o Espírito Santo falou de volta e disse: peça qualquer coisa que você deseja, qualquer coisa que você precisa ou quer,
Descubra se isto é verdadeiro ou não. Peça qualquer coisa, a cura de sua pequena irmã aleijada, assentada lá, toda encolhida. $10.000 para você precisar de pegar mais na enxada, lá em cima, nas colinas. A juventude restaurada do seu corpo, bem gasto. Seja o que for que você deseje pedir, peça agora mesmo. Se isto não vier para lhe dar aquilo nesse instante, então eu sou um falso profeta. Isso é demais, não é? Você entendeu aqui? A questão está assim, ó, imombrando aí, você veja. Tu deu honra, a coisa maior que você pode dar, a palavra. Amém. Você entendeu? E muitos aí ficam dando honra a quem? A homens. Dê honra que é devido. É o nosso Deus. Você captou aqui? E o que acontece? O próprio Deus, através do profeta, vai dizendo o que é para fazer. Ele vai dando opiniões para você. Faça isso, você está em cuidado, faça isso. E você sabe que está olhando. Ela pede os seus 2 filhos. Que estavam ali, ó. Nem aí para as coisas. Por isso, irmão, você confia na palavra? Os filhos. Amém. Os teus filhos são seus. Você confia na palavra? Os seus filhos confiam. Amém. Sabe por quê? Saiu de você. Vamos ouvir nosso irmão? Nós vamos cantar ali no número 379, irmãos, da página 269.